O nosso músculo, ele é formado basicamente por dois tipos de fibra. Então, a gente tem fibras do tipo 1 e do tipo 2. As fibras do tipo 1, elas são fibras de contração mais lenta. Eu não vou ficar falando coisas difíceis não, tá bom? Mas a gente precisa entender uma coisa, ó. As fibras do tipo 1, elas têm contração lenta. O sólio, que é aquele músculo que tá lá embaixo, ele tem muito mais fibras do tipo 1 do que do tipo 2. As fibras do tipo 2, elas têm contração rápida, que é o nosso gastrocnêmio. E aí, o nosso gastrocnêmio tem muito mais fibras do tipo 2 do que do tipo 1. Então, se as fibras do tipo 1 é de contração lenta e a do tipo 2 é de contração rápida, o que a gente entende? Que para eu fazer esse movimento aqui, por exemplo, ó, eu estou usando muito mais o meu músculo gastrocnêmio, porque tem uma contração rápida acontecendo, sim, numa corrida rápida, né? Aquela corrida mesmo de dar o pique, eu uso muito mais o meu gastrocnêmio, porque ele tem contração rápida, do que o meu sólio, que tem contração lenta, sim? Agora, quando eu estou fazendo, por exemplo, fiz lá no balé uma pirueta, rap. Depois da pirueta, eu vou descer com controle. Quem está controlando mais esse movimento acaba sendo muito mais o sólio do que o gastrocnêmio. Se eu vou subir de forma lenta um fondue, quem está controlando esse movimento acaba sendo muito mais o sólio do que o gastrocnêmio, que tem contração rápida. Tudo bem? Então, o que é importante a gente entender? Principalmente no balé, a gente usa muito os dois músculos, porque os nossos movimentos precisam de horas contração rápida, horas contração lenta, ok? Dos outros esportes, eu não sei direito como que é a sua rotina, mas, por exemplo, um jogador de golfe, né, que tem aquele momento que como que é a criação estratégica do negócio, que vai avaliar o negócio, tem todo um processo ali de contração lenta, para ele chegar no ângulo certo e tudo mais. Então, dependendo de cada esporte, pode ser que você use mais um, mais o outro, ou pode ser que, como no balé, você use os dois. De uma maneira geral, o que é importante a gente entender? Que a gente usa muito o gastrocnêmio sólido. Muito. Principalmente quem faz dança. Principalmente quem sobe na meia ponta. E aí, a gente precisa alongar esses danados. Por quê? O músculo, quando ele está no seu tamanho normal, ele tem uma potência de contração. Quando ele está num tamanho mais encurtado, a potência dele cai demais. Então, um músculo que não está no tamanho normal, que ele está encurtado, ele perde potência de contração. Ou seja, se você fizer alongamento para pelo menos manter o seu músculo no tamanho normal, você vai ter mais potência de força para contração. Sim? Isso é fisiologicamente comprovado. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu uso tanto no balé, por exemplo, a minha meia ponta, ou a ponta de subir na ponta do pé, eu preciso garantir que esse músculo gastrocnêmio sólido ele esteja no tamanho normal dele. Como é que eu sei se ele está no tamanho normal dele? Se você consegue esticar o joelho. Sim? Se você consegue fazer 90 graus ali de angulação de tornozelo e manter o joelho esticado, os dois estão belezinha. Agora, se você tem um joelho um pouquinho mais dobradinho, é muito provável que você tenha um encurtamento ali de gastrocnêmio. Se você tem dificuldade para fazer esse 90 graus com os pés, ou um pouco mais de 90, tá vendo que eu tô fechando o ângulo esse ângulo aqui, ó, do tornozelo, eu tô fechando mais do que 90. Se você tem dificuldade para fazer isso, significa que você tem um encurtamento ali. Ok? Como é que a gente resolve esse encurtamento? Deixa eu ver se eu falei tudo. Não, faltou uma coisa importante. A gente resolve esse encurtamento fazendo alongamento. Olha que coisa, a gente vai fazer agora na prática. E aí,
uma coisa importantíssima. Quando a gente faz ponta, sabe a aula com sapatilha de ponta? Quando a gente sobe lá na pontinha do pé, vamos supor que eu esteja na pontinha do pé. Ó, faz de conta que eu tô aqui na pontinha do pé, certo? Quando a gente vai fazer esse movimento, ó, o que eu faço? Eu uso gastrocnêmio sóleo para subir. Sim, quem faz esse movimento no meu corpo é o gastrocnêmio sóleo. Quando eu tenho que subir na pontinha dos dedos, quem vai fazer esse movimento são os meus flexores de dedos. Sim, são músculos que estão passando aqui e que, conforme eles contraem, eles trazem os meus dedos para trás. Ok? O que vai acontecer? Se você é bailarina, você precisa da potência de força do seu gastrocnêmio sóleo e dos seus flexores de dedo. Só que, quando a gente dobra um pouquinho o joelho, o nosso gastrocnêmio não está mais trabalhando no tamanho natural dele. Faz de conta que esse daqui é o meu gastrocnêmio. Então, eu estou aqui, ó. Ele vem até mais ou menos aqui. Daí, tio Gê? Perfeito. Sim? Perfeito. Estou aqui. Quando eu dobro o meu joelho, tá vendo que ele afrouxou? Ele se encurta. O tamanho do músculo fica menor. Quando o meu joelho está esticado, ele está no tamanho natural dele. Nesse tamanho natural dele, ele tem potência de força para contrair e eu subir lá no caso da minha meia ponta. Uap! Ele tem potência de força. Agora, quando meu joelho está mais dobradinho, eu acabo perdendo essa potência. Então, eu acabo tendo que usar outros músculos para fazer mais força para que eu consiga subir na meia ponta ou na ponta. No caso aqui, a gente está falando de ponta. O que isso significa, Mari? Isso significa que se você tem um encurtamento de gastrocnêmio, tu tá lascada se você faz ponta. Você vai começar a desenvolver tendinite, vai desenvolver fascite plantar, tu tá lascada. Então, se você faz ponta ou quer fazer ponta, é bailarina, quer fazer sapatilha de ponta, você precisa alongar gastrocnêmio. Porque senão, na hora que você for subir, você vai subir, e aí se você não tem esse alongamento, ou o vício de subir com o joelho dobrado, subir errado, né? Tem gente que sobe na ponta com o joelho dobrado, eu acabo fazendo o quê? Com que o meu músculo fique num tamanho menor, e aí eu não tenho potência dessa musculatura. Quem que tá me fazendo ficar na ponta do pé? São os meus flexores de pé. Aí eu evoluo com tendinite, com fascite, com zite da vida, que são as inflamações. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Isso é muito importante, tá bom? Se você é bailarina, bailarino, isso é muito importante. Ou seja, mais do que a gente trabalhar a força muscular, a gente trabalhar o alongamento do gastrocnêmio, do sóleo, é fundamental para quem usa esse movimento de meia ponta, para quem faz corrida, tá bom? A gente precisa alongar. Além disso, se você quer dar uma abertura zerada e linda com o joelho esticado, você vai ter que alongar o gastrocnêmio, porque ele está diretamente ligado com o joelho.